Olá, estudantes! Eu sou o professor Raul Queiroz, de Língua Portuguesa. Esse é o nosso Sexto Tempo, uma iniciativa da Secretaria de Educação de Manaus, em parceria com a Super Ensino e o Centro de Mídias Educacionais. Hoje vamos explorar um conteúdo essencial para quem deseja ler com mais eficiência: a habilidade de inferir informações implícitas em um texto. Isso significa ir além do que está escrito, decifrando mensagens ocultas e sentidos que não aparecem de forma direta. Assim como bons exploradores, vamos aprender a ler nas entrelinhas. Vem comigo nessa aventura! Pupilos, vocês já perceberam que em uma floresta como esta, nem sempre o mapa diz exatamente onde está o caminho? Às vezes a trilha está encoberta pelas folhas, ou o símbolo no mapa representa algo que só se entende com atenção. É assim também com os textos que lemos. Nem toda a informação aparece de forma direta. Às vezes o texto nos dá apenas pistas, e cabe a nós, leitores atentos, juntar os elementos e fazer inferências. Inferir é um pouco como explorar. A gente observa, compara, liga os pontos e descobre o que está por trás das palavras. Pupilos, essa é a nossa missão aqui, exploradores de sentidos. Identificar essas informações escondidas que o texto não diz diretamente, mas que podemos descobrir com leitura atenta e sensível. Então, prontos para começar essa expedição literária? Nosso tesouro de hoje não está enterrado sob a terra, está escondido nas entrelinhas. Queridos, antes de mais nada, precisamos compreender que todo texto nos apresenta dois tipos de informações: as explícitas e as implícitas. Vamos relembrar a diferença entre as duas? Bem, a informação explícita é aquela que conseguimos identificar com mais facilidade, pois ela está escrita no texto, sem rodeios, enquanto a informação implícita necessita da habilidade de identificar o que o autor quer dizer para nós de uma forma menos clara e objetiva. Ou seja, necessita de maior atenção para ser encontrada nos detalhes. Além de compreendermos o que é uma informação explícita e uma informação implícita, para o melhor entendimento de um texto, temos que conhecer dois importantes tipos de linguagem utilizadas nas produções textuais: a linguagem denotativa e a conotativa. O sentido denotativo da linguagem é aquele em que a palavra sempre será utilizada com seu significado literal, ou seja, aquele que está no dicionário. Assim fica fácil lembrar, né? A palavra denotativo começa com a letra D de dicionário. Já o sentido conotativo da linguagem quer dizer que uma determinada palavra foi utilizada de forma subjetiva, não literal, isto é, quando foge do seu sentido original e pode representar outro significado além daquele que está no dicionário, dependendo do contexto do uso e da intenção do autor. Vejam estas frases: comprei um bolo de laranja. Levei um bolo da minha prima no passeio. Na primeira frase, bolo é o alimento, sendo usado no sentido denotativo. Já no segundo exemplo, a expressão levei um bolo significa que a prima não foi ao passeio, ou seja, não cumpriu o combinado. Assim, bolo está no sentido conotativo. E aí, estão gostando? Ótimo! Então, agora que entendemos as diferenças entre os tipos de informação e os tipos de sentido que um texto pode carregar, podemos partir para a exploração desses conteúdos por meio dos gêneros textuais jornalísticos. Pronto para mais essa aventura? Então, vamos lá! Pupilos, vamos ser parceiros de exploração e partir em busca dos grandes tesouros da aula de hoje. Falando sobre os gêneros textuais deste encontro, vamos analisar as pistas que levam ao nosso mapa do tesouro e entender melhor o que são as informações implícitas através delas. Vejamos mais de perto. Queridos,
Leiam comigo! Amigos encontram mais de 2.000 moedas do século XI no Reino Unido. Descoberta acidental de 2.584 moedas de prata do século XI em Shield Valley revela um capítulo crucial da história inglesa. Um grupo de amigos britânicos que testavam um detector de metais em um campo no Vale de Shield, sudoeste da Inglaterra, fez uma descoberta impressionante. Em um dia chuvoso de janeiro de 2019, eles tropeçaram em um tesouro escondido. Mais de 2.500 moedas de prata do século XI, avaliadas em 5,1 milhões de euros. Este achado, considerado o mais valioso já encontrado no Reino Unido, data do período turbulento que se seguiu à conquista normanda de Inglaterra em 1066. As moedas enterradas para proteção durante um tempo de instabilidade oferecem um vestígio único da vida na Inglaterra do passado. Pupilos, o texto da reportagem Amigos encontram mais de 2.000 moedas do século XI no Reino Unido apresenta claramente as características do gênero notícia. Ele tem como objetivo informar um fato real e relevante, utilizando uma linguagem clara, objetiva e impessoal, sem emitir opiniões. Logo no início, o texto responde às principais perguntas do lead, como o que aconteceu, ou seja, a descoberta de moedas antigas. Quem fez? 7 amigos britânicos. Onde? Vale de Shield, Inglaterra. Quando? Janeiro de 2019. E como? Com o uso de um detector de metais. Ao longo do desenvolvimento, traz informações detalhadas sobre o valor estimado do tesouro, os personagens históricos representados nas moedas e o destino dos itens encontrados, reforçando seu compromisso com a veracidade. Além disso, a matéria se apoia em dados oficiais como a legislação britânica e informações do Museu Britânico, garantindo credibilidade e reforçando a característica fundamental da notícia: ser uma fonte segura e confiável de informação. Queridos, conseguimos notar que na notícia há informações que conseguimos compreender de cara, de maneira explícita, somente com a leitura. Trata-se da descoberta de um tesouro do século XI no Reino Unido. Mas, professor, o que há de informação implícita nessa notícia? Vamos explorar o texto e descobrir juntos. Percebam que a busca tem valor histórico e arqueológico quando o historiador diz que não estamos atrás de ouro, mas da história que ele carrega. Prontinho! Primeiro tesouro do mapa do conhecimento encontrado. Perceberam, estudantes, como a interpretação dessas informações é importante para a compreensão de um texto? Queridos, todos os tesouros encontrados! Com dedicação e atenção, conseguimos encontrar todas as informações de que precisávamos, transformando nossa aula em uma grande caça ao tesouro do aprendizado. Agora vocês já estão preparados para serem grandes caçadores de conhecimento. Com isso, deixo vocês agora com o professor Raul para a resolução de uma questão modelo super divertida. Tchau! Leia o texto abaixo e responda à questão. Estudantes participam de caça ao tesouro durante aulas de história. No Colégio Educar-se, em Santa Cruz do Sul, em Rio Grande do Sul, alunos do 6º ano do ensino fundamental participaram de uma atividade de caça ao tesouro durante as aulas de história. A proposta visava revisar conteúdos relacionados às civilizações antigas de forma lúdica e interativa. A atividade foi organizada pela professora de História. Nela, os estudantes, divididos em grupos, percorreram diferentes espaços da escola em busca das pistas que os levariam ao tesouro final. A iniciativa promoveu o trabalho em equipe e a aplicação prática dos conhecimentos adquiridos. Segundo a professora responsável, a atividade proporcionou uma aprendizagem significativa, pois os alunos se envolveram ativamente no processo, reforçando os conteúdos de maneira divertida e dinâmica. Pupilos, qual informação sobre o motivo da realização da caça ao tesouro está implícita na reportagem? Letra A. Os estudantes se interessam mais quando estão motivados pela diversão. Letra B.
estimular o movimento dos estudantes ao explorar espaços diferentes da sala. Letra C, a professora quis substituir o método tradicional de ensino que não contribui para o aprendizado. Letra D, a atividade foi organizada para revisar conteúdos mais difíceis e diminuir as reprovações. Vamos relembrar o assunto. Informações explícitas são aquelas apresentadas claramente no texto. Já as informações implícitas são aquelas as quais o autor deixa subjetivas, não apresentadas de maneira óbvia no texto, forçando o leitor a deduzi-las. Vamos entender melhor o que isso significa através das resoluções das alternativas. A alternativa B menciona que a atividade estimula o movimento dos estudantes ao explorar espaços diferentes da sala. De fato, o texto diz que eles percorreram diferentes espaços da escola, mas isso se refere à forma como a atividade aconteceu e não ao motivo que levou a professora a propor a caça ao tesouro. Por isso, essa alternativa está errada. Já a alternativa C afirma que a professora criou a atividade com o intuito de substituir o método tradicional de ensino, mas não há indicadores disso no texto, apenas que existiu o objetivo de incentivar a aprendizagem do conteúdo de uma maneira mais diferente da comum. Eliminamos, então, essa alternativa. A alternativa D afirma que a atividade foi feita para revisar conteúdos mais difíceis e diminuir as reprovações. Essa é uma interpretação que não encontra apoio no texto. O objetivo apresentado é revisar conteúdos de forma interativa, mas não se menciona dificuldades específicas nem a intenção de evitar reprovações. Por último, analisando a alternativa A, nos leva à resposta correta. Embora o texto não diga explicitamente que os estudantes se interessam mais quando se divertem, é possível inferir essa ideia a partir de expressões como atividade lúdica e interativa, aprendizagem significativa e os alunos se envolveram ativamente. Isso nos permite concluir que a escolha por uma proposta divertida teve como propósito estimular o interesse dos alunos, o que torna a alternativa A o nosso gabarito. Pupilos, fizemos juntos a nossa grande descoberta, a inferência correta. Agora é hora de praticar. Bom exercício para vocês! Fala, turma! Aqui é Júnior Mar e a dica de hoje é... Informação implícita! Vamos falar sobre informação implícita. Quem tá animado aí? Tá todo mundo muito animado. Então vem comigo, vou começar hoje com um texto. Olha só. Leiam comigo, vai. Bárbara, do 5º ano, destacou o entusiasmo em conhecer mais sobre os dinossauros e em aprender, na prática, a moldar os dentes desses animais pré-históricos. Vejam só um texto que fala sobre a Bárbara, que está entusiasmada para conhecer sobre dinossauros, sobre os dentes deles. É isso aí. De acordo com esse texto, gente, a Bárbara, para ela, foi uma experiência positiva ou negativa? Positiva! Exatamente. Essa é uma informação implícita que nós detectamos, que nós verificamos a partir das marcas textuais. Então, nós precisamos observar bem o texto, ler com atenção para nós identificarmos o que esse texto quer dizer para a gente, mesmo implicitamente. Valeu? Essa foi a nossa dica de hoje. Então agora... Brilha, garoto! Fala, galerinha, hora de começar. Pimpolhos e pupilos prontos pra brilhar. Bonitos e bonitas, vem participar. Com a Super Ensino vamos praticar. Vamos começar. Vem participar. Vamos praticar. Vamos praticar. Vamos praticar. Leia o texto e responda à questão. Filme brasileiro O Agente Secreto é aplaudido de pé em sua estreia no Festival de Cannes.
O filme brasileiro O Agente Secreto foi aplaudido em pé em sua estreia no Festival de Cinema Cannes, na França, neste domingo 18, às 15 horas. Dirigido por Kleber Mendonça Filho e protagonizado por Wagner Moura, o longa-metragem concorre com outras 20 produções à Palma de Ouro, o principal prêmio do festival. O filme vencedor será anunciado no dia 24 de maio. Ao final da exibição, o público aplaudiu de pé por vários minutos. Os membros do elenco comemoraram com abraços e o diretor fez um breve discurso de agradecimento. Agradeço a toda a equipe que faz esse filme. Tem uma pequena parte dessa equipe da qual me sinto muito honrado em ter vocês aqui, porque foi uma grande experiência ter feito O Agente Secreto. Queria agradecer a todos os atores e a toda a equipe técnica. Também estou feliz de estar aqui hoje. Muito obrigado, disse Mendonça, segundo o jornal Estadão. Pupilos, qual das alternativas apresenta uma informação implícita nesse trecho do texto? Letra A. O diretor do filme não pôde comparecer à estreia. Letra B. O público do Festival de Cannes gostou do filme. Letra C. O filme foi exibido em mais de um país ao mesmo tempo. Letra D. O Festival de Cannes acontece todos os anos em maio. Tempo na tela! Pupilos, vamos analisar as alternativas. A letra A diz que o diretor não pôde comparecer à estreia. Porém, o texto mostra o contrário quando afirma que os membros do elenco comemoraram com abraços e o diretor fez um breve discurso de agradecimento. Ou seja, o diretor Kleber Mendonça Filho estava lá, o que desconsidera essa alternativa. A letra C indica que o filme foi exibido em mais de um país ao mesmo tempo. O texto só menciona o horário da exibição na França e o correspondente no horário de Brasília. O horário do Brasil serve apenas como referência de fuso horário, para que a pessoa entenda a diferença de hora entre os dois lugares. Então, não podemos deduzir que houve exibição simultânea em mais de um país. Assim, descartamos a resposta C. A alternativa D aponta que o Festival de Cannes acontece todos os anos em maio. Mas reparem que no texto só aparece a data da exibição deste ano, 18 de maio, e que o vencedor será anunciado no dia 24. O texto não fala que isso acontece todos os anos no mesmo mês. Como essa informação não foi mencionada e também não pode ser concluída somente pela leitura, essa opção não pode ser considerada correta. Agora vamos ver a alternativa B. Ela aponta que o público do Festival de Cannes gostou do filme. Isso não está dito com todas as letras, mas podemos inferir pelo fato de que o público aplaudiu de pé por vários minutos, o que indica admiração e aprovação. É por isso que essa informação é implícita. Não está escrita com todas as palavras. Eles gostaram, mas podemos deduzir pelo comportamento das pessoas. Sendo assim, pupilos, a alternativa correta é a letra B. Leia o texto e responda à questão. Sítio Alegre, 12 de abril de 2025. Caro detetive Quinzinho. Venho por meio desta carta expressar minha insatisfação com o serviço prestado na última semana. Contratei o senhor para descobrir quem estava pegando os bolos da dona Graça sem pedir. O senhor prometeu resolver o mistério em 2 dias, mas já se passou 1 semana e nada foi descoberto. Além disso, percebi que o senhor passou mais tempo comendo as tortas da padaria do que investigando. A dona Graça continua triste e os bolos continuam sumindo misteriosamente. Espero que o senhor retome a investigação com mais atenção e nos dê uma resposta em breve.
Todos aqui no sítio estão contando com isso. Atenciosamente, Tonico dos Santos. Pupilos, qual informação está implícita na carta de reclamação? Letra A. O detetive Quinzinho está envolvido no sumiço dos bolos. Letra B. A investigação foi interrompida porque pararam de pegar os bolos. Letra C. Tonico acha que o detetive não está trabalhando bem. Letra D. Dona Graça resolveu investigar sozinha o que aconteceu. Tempo na tela! Pupilos, vamos para as alternativas. A letra A aponta que o detetive Quinzinho está envolvido no sumiço dos bolos. No texto não há nenhuma acusação de que ele pegou os bolos ou tenha participado do roubo. O que é dito é que ele não estava investigando direito, pois passou mais tempo comendo as tortas da padaria do que investigando. Isso mostra distração e falta de compromisso, mas não quer dizer que ele é o responsável pelos roubos. Sem elementos que nos leve a essa suposição, vamos eliminar a letra A. A alternativa B indica que a investigação foi interrompida porque pararam de pegar os bolos, mas o texto não informa em nenhum momento que o roubo parou. Pelo contrário, o autor da carta escreve que os bolos continuam sumindo misteriosamente e que espera que o detetive retome a investigação com mais atenção. Isso mostra que a investigação ainda precisa continuar e a letra B não é a alternativa correta. Vamos passar para a alternativa D. Ela afirma que Dona Graça resolveu investigar sozinha o que aconteceu, mas na leitura do texto, vemos que ela apenas continua triste e que os bolos continuam sumindo. Assim, a letra D não pode ser a correta. Por fim, vamos para a alternativa C. Ela diz que Tonico acha que o detetive não está trabalhando bem. Durante a leitura, podemos inferir isso no tom da carta, que mostra claramente a decepção de Tonico com o trabalho do detetive, pelo uso de palavras que mostram descontentamento. Venho por meio desta carta expressar minha insatisfação. Nada foi descoberto. Passou mais tempo comendo as tortas do que investigando. Essa é uma informação implícita, porque o texto não diz diretamente "eu acho que você não trabalha bem", mas podemos concluir isso pelas pistas. Sendo assim, pupilos, a alternativa correta é a letra C. Leia o texto e responda à questão. Resenha: Martin, o detetive, e o sumiço dos encrenqueiros, de Marcelo Félix. Diante da busca pela resolução do caso, os três amigos seguem pistas e raciocínios como o detetive Sherlock Holmes, fazendo-os enfrentar aventuras, perigos e muitos desafios ao longo dessa jornada liderada por Martin. Com tantos acontecimentos, a história te prende porque envolve o leitor para desvendar os vários mistérios que rondam o Colégio Darwin e os seus estudantes, em um ritmo que consegue equilibrar bem ação e moderação. Eu não tenho muito hábito de ler livros de mistérios e confesso que não soube adivinhar o responsável pelos desaparecimentos dos bagunceiros e acabei surpreendida com o desfecho. Porém, alguns pontos me incomodaram um pouco durante a leitura, como a narrativa em terceira pessoa, que parecia mais um adulto contando a história para o público mais novo. Talvez se a própria linguagem utilizada fosse mais atrativa, com o uso de algumas palavras e expressões mais comuns. Pupilos, a informação implícita no trecho é que: letra A, o narrador da história é um dos amigos de Martin. Letra B, o livro é recomendado apenas para quem já gosta de histórias de mistério. Letra C, a linguagem usada no livro pode dificultar a leitura para o público jovem.
Letra D. A autora da resenha gostou mais do começo da história do que do final. Que entre o cronômetro. Pupilos, vamos verificar todas as alternativas, começando pela letra A. Nós vimos que ela diz que o narrador da história é um dos amigos de Martin, porém, o texto menciona que a narrativa é em terceira pessoa, ou seja, não é narrada por nenhum dos amigos de Martin, mas por alguém externo à história, o que elimina a opção A. A alternativa B sugere que o livro é recomendado apenas para quem já gosta de histórias de mistério, porém, vemos que a autora da resenha apenas menciona que ela não tem o hábito de ler livros de mistério, mas ainda assim se envolveu com a história, ou seja, não podemos supor que os outros não gostam. Assim, desconsideramos a alternativa B. Agora vamos para a letra D. Ela sugere que a autora da resenha gostou mais do começo da história do que do seu final. Na verdade, o texto não fala sobre a preferência da autora, mas apenas menciona que ela foi surpreendida pelo desfecho, o que descarta a alternativa D. E a última, a alternativa C. Ela indica que a informação implícita no texto é que a linguagem usada no livro pode dificultar a leitura para o público jovem. Podemos inferir isso quando a resenhista comenta sobre a narrativa em terceira pessoa, usando o termo incomodaram, o que nos leva a inferir que essa linguagem não atende ao público jovem. Sendo assim, pupilos, a alternativa correta é a letra C. Pupilos, espero que vocês tenham aproveitado o encontro de hoje. Nos vemos no próximo Sexto Tempo. Tchau!